Vamos falar sobre transtorno bipolar? Você conhece esse transtorno? Sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e transtorno bipolar é o nosso assunto no vídeo de hoje. É normal que na vida a gente tenha uma certa oscilação de humor. Por vezes nós acordamos mal-humorados e nem nós mesmos entendemos o porquê. Eu, por exemplo, eu sempre digo que levantar às 6 horas da manhã eu levanto. Acordar é uma outra história. Nas 2 primeiras horas da manhã, a minha vontade é de ficar quietinha e de preferência com o mínimo de conversa. Porém, na medida que o tempo vai passando e que eu vou me envolvendo nas atividades, quando eu percebo, eu já estou rindo de mim e dos outros, que aliás é uma característica minha, né? Mas assim como eu, muita gente experimenta a oscilação do humor não só no acordar, mas ao longo do dia. Porém, quando a frequência dessa oscilação de humor é muito alta, ou quando a pessoa ela fica presa em um único sentimento, como a tristeza ou a alegria, aí é necessário prestar atenção. Pode ser que o transtorno bipolar esteja presente na vida dessa pessoa. Aí nós podemos nos perguntar, tá, mas o que é exatamente o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele faz parte dos transtornos de humor. Ele interfere na energia, na forma de pensar, de sentir, de se comportar da pessoa. A sua característica principal é a oscilação extrema de humor. Há um período que a pessoa está no polo alto, que é o polo da mania ou o polo da euforia. E em outro momento, ela está no polo baixo, que é o polo da depressão. Por alternar nesses dois polos, é que ela é conhecida como bipolar. Diferente da depressão comum, que é unipolar, ou seja, a pessoa fica só no polo baixo. Agora, vamos à diferenciação desses dois polos. O que é que caracteriza o polo da mania ou o polo da euforia? Como é que a pessoa, quando está nesse polo, se comporta? Como é que ela age? Segundo o DSM-5, o período da mania ele é marcado por um humor anormal, persistente, elevado, expansivo ou irritável, aumento anormal e persistente da atividade ou da energia. A pessoa apresenta um humor eufórico, faz ela ficar falante, desinibida. É uma alegria desproporcional que chama a atenção de qualquer um. E como ela está desinibida, ela fala, por exemplo, de assuntos íntimos, particulares e constrangedores em público e com pessoas desconhecidas sem o menor pudor, sem a menor vergonha. Elas falam muito e ouvem pouco. Na verdade, ela nem deixa o outro falar. Ela fala o tempo todo, porque ela tem o pensamento acelerado e que faz com que mudem de assunto com muita facilidade e não terminam o pensamento. E ela faz a mesma coisa com as atividades que ela está desenvolvendo. Ela começa a cozinhar, de repente ela olha pela janela e vê uma planta que ela precisa regar. Ela larga a cozinha e vai regar a planta. No caminho ela encontra uma vassoura, então ela começa a varrer. Só que aí de repente ela lembra que ela precisa ligar para uma amiga, deixa a vassoura e vai ligar para a amiga. Ou seja, ela não termina nada do que ela começa. Nessa fase as pessoas são hiperativos, dormem muito pouco. Por essa razão, você facilmente vai encontrá-los fazendo faxina, lavando roupa ou fazendo qualquer outra atividade a 1, 2 ou 3 horas da manhã, porque ela tem uma energia impressionante. Outro ponto importante é que nessa fase a pessoa apresenta a autoestima inflamada ou delírio de grandeza. Ou seja, ela acredita ser o que não é e acredita ter o que não tem. Por vezes, ela acredita que são famosas, que têm muito dinheiro, elas superestimam suas capacidades, ou seja, elas acreditam que têm habilidades que na verdade não têm e assumem compromisso que depois não conseguem realizá-los. Tem um aumento de libido e de atividade sexual bastante elevado, falta de avaliação de situações de risco, ou seja,
ela não tem muito senso do que pode ser perigoso ou não. A irritabilidade também é um sintoma bastante acentuado na pessoa quando está na mania. E muitas vezes, com um simples acontecimento, a pessoa vai dar uma resposta com uma irritação desproporcional à situação. Ela perde a paciência com muita facilidade. Está ficando claro para você? Tá dando para entender, para acompanhar esse conteúdo? Se sim, já aproveita e curte o vídeo aí e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não o fez. Mas vamos para o segundo polo, que é o polo da depressão. Quais são as características? Como é que a pessoa fica? O quadro depressivo é exatamente o contrário do polo da mania. A pessoa fica muito triste sem motivo aparente. Ela tem a perda de interesse pelas atividades que antes ela fazia com maior prazer. Tem uma perda de energia, distúrbio do sono, ou ela fica com insônia ou a hipersonia. A perda do apetite, que consequentemente leva ao emagrecimento. Cansaço constante, dificuldade de realizar até mesmo a higiene pessoal, isolamento social, pessimismo, baixa autoestima, problema de memória, pensamentos suicidas também é muito comum na pessoa com bipolaridade. Lentidão nos pensamentos e no raciocínio. O quadro depressivo ele é muito maior do que o da mania, mas são exatamente os episódios de mania que definem o diagnóstico do transtorno bipolar. As crises podem ser leve, moderada, quando já interfere na capacidade da pessoa de trabalhar, de estudar, de tocar a vida, ou ela pode ser grave, quando em muitos casos há necessidade da internação. Esse transtorno se manifesta tanto nos homens como nas mulheres. O percentual é basicamente o mesmo. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque nós ouvimos com muita frequência fala do tipo: ah, fulano é bipolar. Uma hora ele está bem e na hora seguida está deprimida. Isso não é verdade. Nós estamos falando, nesse caso, de uma irritabilidade de humor. Ou instabilidade de humor, melhor dizendo. O diagnóstico do transtorno bipolar ele é complexo e precisa ser feito por um psiquiatra de forma clínica. Para ser bipolar, a pessoa tem muito claramente as fases da euforia ou hipomania e da depressão. E para isso, isso em geral ela não acontece, essa mudança ela não acontece no mesmo dia, mas tem períodos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os tipos de transtorno bipolar. Eu espero sinceramente ter te ajudado com o conteúdo desse vídeo. Se desejar, posso continuar te ajudando também na psicoterapia se você sentir a necessidade. Os meus contatos estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande beijo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus contatos e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!